Olá você, meu caro aluno, minha cara aluna, aquele abraço, sinta-se acolhido e, mais do que nunca, essa é a nossa aula de ensino religioso e eu sou o professor Yuri Lima e quero te convidar para, juntos e juntas, vermos o seguinte objeto de conhecimento de hoje. Crenças, filosofias de vida e esfera pública. A formação integral do ser humano, a dimensão religiosa e a transformação social. Crença e compromisso político e social para mudar o mundo. Então, fique com muita atenção, pegue seu papel, sua caneta e faça as anotações mais importantes no decorrer desta aula. Vamos que vamos então para hoje? Eu gostaria nesse primeiro momento de te perguntar, o que tem a ver fé, religião com política? Quando a gente pensa em política, a gente já pensa logo no prefeito, no partido A, B, X, Z, as cores amarela, vermelha, azul, eleições. Mas também nós podemos pensar em política do jeito mais republicano possível, que é o quê? A ideia de fazer política em prol do bem comum. Mas eu te perguntaria, o que as religiões elas têm a ver ou são responsáveis com relação à dimensão da política? Há um Papa Paulo VI, que na década de 70, se não me recordo, que falava que a política é a maneira mais bonita de fazer caridade. Por quê? Por uma coisa muito simples. Se nós fazemos boas políticas, uma boa administração para a educação, para a saúde, para a segurança, milhares e milhares de pessoas são salvas, são resguardadas, não morrem. Agora, quando não há uma boa administração, seja na saúde ou na educação, nós presenciamos, infelizmente, um tipo de morte que pode prejudicar uma coletividade sem fim de pessoas. Mas, para a gente chegar a tudo isso, eu convido você a pensarmos alguns pensadores que vão contribuir com essa reflexão de hoje. O estudo da religião como tema sociológico é bem interessante porque a religião é um fenômeno social estudado pela sociologia. Ela vai influenciar comportamentos, atitudes e crenças que vão moldar, que vão influenciar a vida e sociedade. E aqui é interessante que nessa imagem que você está vendo aí na sua frente, nós temos um grande expoente da sociologia que foi o Max Weber. Max Weber foi um dos principais sociólogos a analisar a religião. Ele estudou a religião como crenças religiosas influenciam a conduta das pessoas e o funcionamento social. Weber ele vai comparar diversas religiões ao redor do mundo. E interessante, pode até escrever aí no seu caderno, por favor, toma nota disso, o papel que essas crenças exercem, elas exercem uma influência tanto no comportamento individual, quanto na formação da sociedade. Então, nós vamos ver que Weber vai começar a discutir a influência social das religiões. Ok? E aí é algo bem interessante de pensar, porque ele vai destacar que as religiões podem provocar transformações na economia, na política e também na estrutura social de uma sociedade. Presta bem atenção aqui, tome nota disso. Ele vai fazer essa análise bem interessante. Parece que não, mas quando pensamos nessa influência na economia, na política e também na sociedade, nós temos que recordar aquilo que já falamos em outras aulas. Pensar na economia, economia vem da palavra oikos. Oikos,
o cuidado com a casa, o cuidado com a casa que é a humanidade. Quando pensamos na política, nós temos que resgatar aquela ideia grega de polis, o cuidado com a organização da cidade. Ok? E quando pensamos em sociedade, nós temos que resgatar aquela ideia latina de societas, né? Que é comunidade. Ok? O que isso tem a ver, então? Ele vai dizer que tanto a governança da economia, da casa, das relações com dinheiro, quanto a governança política de uma cidade e a maneira como a sociedade se organiza vai ter uma correlação direta com a questão da religião. Ok? Isso é importante. Quem for fazer concurso público, toma nota disso, que é bem interessante, tá? E aqui eu quero te convidar para ver só a título de curiosidade, mas também para entender um pouco essa influência, que quando nós pensamos, por exemplo, na economia, nós pensamos também na relação do trabalho com a religião, né? Segundo Weber, a forma como as pessoas trabalham e buscam sustento está ligada às suas crenças religiosas. Isso se reflete em valores éticos e concepções de mundo que guiam suas ações. Por exemplo, a ética protestante valorizava o trabalho árduo e isso influencia o surgimento do capitalismo. E aqui nós vamos ver uma coisa interessante. No livro dele, que ele vai colocar Ética Protestante do Espírito do Capitalismo, enquanto que na idade medieval, na Idade Média, né, você vai ver a Igreja Católica condenando o dinheiro, né, condenando o trabalho, até dizendo, olha, se dependendo da situação, isso pode ser usura, né? Nós vamos ver que Max Weber vai analisar a Idade Moderna e vai dizer que o espírito protestante vai olhar para o dinheiro não como uma ameaça, mas como um sinal de bênção. Ok? E isso é bem interessante porque os discursos religiosos das novas igrejas, tanto reformadas, mas principalmente das igrejas que vão ter esse contato com o capitalismo na Inglaterra, nos Estados Unidos, vai reolhar as relações de trabalho como algo positivo, ok? E aqui eu vou colocar uma coisa interessante. O Weber ele vai explorar a ideia de que o protestantismo exerceu uma forte influência no surgimento do capitalismo. A religião protestante valorizava o trabalho como uma missão divina. E aqui a gente vai ver uma coisa interessante. Isso levou uma cultura de disciplina e acúmulo de bens, que contribuiu para a emergência do capitalismo moderno. Então, é uma coisa bem interessante que Weber vai demonstrar nessa relação entre economia, trabalho e religião. Aí nós vamos ver uma outra obra do Weber, que ele vai trabalhar já uma outra vertente, que ele vai pegar um estudo de caso do hinduísmo, que é uma religião lá do Oriente, né? Weber também analisou o hinduísmo e sua relação com a ordem social da Índia. Ele observou que a religião hindu ajudava a manter uma sociedade fortemente hierarquizada, né? E aqui é bem interessante. As castas eram vistas como resultado da vontade divina, o que impedia a mobilidade social e reforçava a desigualdade. É mais ou menos o seguinte: na sociedade hindu, lá na Índia, quem nascesse numa situação mais alta, dependendo da casta, era a vontade de Deus. Se você fosse de uma casta inferior, você era a vontade de Deus, né? Ficar pobre. Ok? Se você nascesse numa casta mais rica, era também vontade de Deus, porque você estava abençoada, né? Então, ele pega um estudo de caso de uma religião oriental,
que não tem muita ligação com o Ocidente, e vai explicar como que isso tem a ver, como é que isso vai influenciar a dimensão social de organização daquela sociedade. Vamos lá, então? Na Índia, as castas dividem a sociedade em grupos hereditários, com papéis sociais bem definidos. As castas superiores têm melhores oportunidades, enquanto as inferiores são marginalizadas. Quem não pertence a nenhuma casta tem ainda menos direito ainda vivendo à margem da sociedade. E aqui nós vamos ver uma coisa interessante. O fracasso dos programas políticos na Índia, houveram muitos programas políticos que tentaram melhorar as condições de vida das castas inferiores, mas encontraram muita resistência. O sistema de castas sustentado por preceitos religiosos foi um obstáculo para essas mudanças. As crenças profundamente enraizadas dificultam a implementação de políticas de igualdade e justiça social. E aqui, para pensar numa coisa aqui comigo, por favor. Então, o Weber ele colocou duas situações. Um estudo de caso das igrejas evangélicas protestantes e a relação dela com a economia e com o trabalho, e o outro estudo de caso com a questão do hinduísmo, do sistema de castas. Ele prova, a partir desse estudo dele, que a religião ela tem influência, sim, sobre a economia, sobre a política, sobre também as estruturas sociais, e isso pode ser benéfico ou não. Agora eu gostaria de relembrar o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse artigo que afirma que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, né? Isso inclui a liberdade de mudar de religião ou crença, bem como a liberdade de manifestar essa religião, seja em público quanto privado, né? Através do ensino, prática e rito, né? E é bom a gente pensar e lembrar esse artigo, porque ele vai ser a base da nossa reflexão, nossos próximos passos de reflexão a partir de agora. A gente vai relembrar a ideia de Estado laico. E aqui é muito interessante, um Estado laico é aquele que não permite a interferência religiosa em seus assuntos, né? Ela garante a liberdade de crença para todos os cidadãos sem favorecer uma religião sobre outra. É um Estado laico, as leis são feitas sem influência deveriam ser feitas, né? Sem influências de doutrinas religiosas, promovendo a igualdade e a justiça para todos, tá? Esse é um conceito que a gente só está reafirmando, tá? Mas existe uma diferença entre o Estado laico, para o Estado religioso, né? Enquanto que um Estado religioso ou confessional permite que uma religião tenha influência sobre o governo, isso a gente vai ver muito em países islâmicos, africanos, né? O Estado laico, ele promove a separação entre religião e política, garantindo a pluralidade e a igualdade. E aqui nós vamos ver o papel da religião na política. Mesmo em estados laicos, as crenças religiosas influenciam sim a política. Muitos políticos baseiam suas ações em valores religiosos, que podem refletir no comportamento, inclusive, dos seus eleitores. Quantas igrejas, muitas das vezes em época de eleição, de certa forma, tem um discurso em relação a um partido A, partido B ou um certo eleitorado, né? Religião e política se misturam em questões de moralidade e ética, como o debate sobre aborto, eutanásia, casamento. E aqui a gente vai ver um pouco do histórico disso, tá? Religiões frequentemente impulsionam movimentos sociais em busca de justiça e igualdade. Um exemplo disso são os movimentos pelos direitos civis, liderado pelo pastor batista Martin Luther King Jr., que foi um pastor que esteve à frente de muitos protestos, que tentou, na verdade, fazer com que a sociedade americana aceitasse pessoas negras em sua membresia e também a sociedade pudesse não discriminar essas pessoas de cor, né? Líderes religiosos como o Papa Francisco, que faleceu há pouco tempo, mas também o Dalai Lama, também inspiram transformações sociais por meio de suas mensagens de paz e solidariedade. Vamos olhar aqui um pequeno vídeo que vai fazer essa relação entre religião e política. A fé e a política, duas forças que moldam a sociedade de formas diferentes, muitas vezes se encontram em momentos decisivos. A fé inspira princípios morais e éticos que orientam decisões políticas em busca da justiça e da igualdade. Hoje vamos explorar como líderes religiosos ao longo da história usaram sua fé
como ferramenta de transformação social e política. A relação entre fé e política não é nova. A fé tem o poder de influenciar ideologias políticas e decisões que afetam a sociedade como um todo. Para muitos líderes religiosos, a fé não se limita ao espiritual, mas também abrange o compromisso com a justiça social e a transformação das estruturas opressoras. Martin Luther King Jr., pastor batista e ativista pelos direitos civis nos Estados Unidos, foi um dos maiores exemplos de como a fé pode mover montanhas políticas. Inspirado por sua fé cristã, King defendeu a igualdade racial através da não-violência, lutando contra a segregação e o racismo institucional. Desmond Tutu, arcebispo anglicano sul-africano e defensor dos direitos humanos, usou sua posição religiosa para combater o apartheid. Combinando a teologia cristã com o ativismo social, Tutu foi uma voz poderosa contra a discriminação racial e por uma sociedade mais justa e igualitária. A fé também guiou a vida da irmã Dorothy Stang, uma missionária que defendeu os direitos dos povos da Amazônia, e Dom Oscar Romero, arcebispo de El Salvador, que se levantou contra as injustiças cometidas contra os pobres e oprimidos em seu país. Ambos pagaram com a vida pelo compromisso com a justiça social e a fé em um mundo mais solidário. Para Mahatma Gandhi, a fé hindu foi o alicerce de sua luta pela independência da Índia. Gandhi acreditava no conceito de ahimsa, ou não-violência, e usou sua espiritualidade para inspirar uma revolução pacífica contra a opressão colonial britânica. Líderes contemporâneos como o Papa Francisco têm sido vozes poderosas em questões sociais e políticas. Francisco tem chamado a atenção para o cuidado com os pobres, a imigração e as mudanças climáticas, mostrando que a fé pode e deve dialogar com as questões mais urgentes do nosso tempo. A fé e a política, quando caminham juntas, têm o potencial de transformar o mundo. Esses líderes religiosos nos mostram que a fé, quando vivida em seu verdadeiro espírito, pode ser uma força poderosa para a justiça social, a igualdade e a dignidade humana. Que possamos seguir o exemplo deles, construindo uma sociedade mais justa e compassiva. Então vamos reforçar algumas ideias muito importantes, né? Pensar a religião ligada com a questão da solidariedade social, né? As religiões têm uma longa tradição de promoção de solidariedade social, né? Estamos vendo aí, inclusive, a figura do padre Júlio Lancelotti, que é um grande defensor dos direitos humanos. Organizações religiosas, elas desempenham um papel importante no combate à fome, à liberdade, à pobreza e à desigualdade. Grupos religiosos organizam projetos de caridade, de assistência a refugiados e de promoção da paz em diferentes partes do mundo, né? E aí nós podemos pensar, infelizmente, que a religião pode ser causa de conflitos, né? Disputas religiosas já geraram guerras e divisões dentro de sociedades, como as cruzadas e os conflitos no Oriente Médio. Esses conflitos mostram que, quando mal utilizada, a religião pode ser um fator de divisão em vez de união, né? A intolerância religiosa, nesse sentido, é um problema grave que afeta muitos países. Grupos minoritários, como os muçulmanos na Europa e os cristãos em algumas regiões do Oriente Médio, frequentemente enfrentam discriminação. E aqui a gente deve pensar que a liberdade religiosa deve ser defendida para que todas as crenças possam coexistir pacificamente nesse mundo, nessa sociedade mais plural, né? E aqui uma solução seria a questão da educação. A educação é o possível caminho para poder enfrentar esses problemas, né? E a religião, ela desempenha um papel importante na educação. Em muitos países, escolas religiosas oferecem educação com base de valores éticos e espirituais. Entretanto, é importante que a educação seja inclusiva, respeitando todas as crenças e promovendo a convivência entre diferentes tradições, né? E aqui eu quero dar mais um passo, que além da dimensão da educação, essa educação deve ser baseada na dimensão da diversidade religiosa. E pensar que o Brasil é um país de grande diversidade religiosa,
onde existem muitas tradições, né? Católicos, evangélicos, espíritas, religiões de matriz africana, né? Indígenas, todos fazem parte desse mosaico espiritual brasileiro, né? E essa pluralidade, ela é garantida pela Constituição. Para pensar que a nossa Constituição, no artigo 5º, ela fala justamente da dimensão da liberdade religiosa de todos os cidadãos. Ok? E mais um outro ponto que é muito importante, né? O papel das religiões também influencia a construção da paz. Muitas tradições religiosas se dedicam à promoção da paz. E esse diálogo interreligioso é um esforço global para criar entendimento e harmonia entre diferentes crenças. Okay? Por favor, veja aqui uma situação comigo, por gentileza. É importante nós pensarmos nessa dimensão da construção da paz. E nós já falamos em outras aulas, mas não custa fazer memória, de várias organizações interreligiosas que colocam essa pauta como sua bandeira principal. Por exemplo, a URI, que é a Iniciativa de Religiões Unidas, que é sediada nos Estados Unidos, que, por sinal, é a maior rede de diálogo interreligioso do mundo, ela começou com a bandeira do combate ao armamento nuclear. Presta atenção, essa pauta de combate ao armamento nuclear é uma pauta que sempre esteve em voga desde a década de 90 e que, ao longo dos anos, outras iniciativas, além da URI, também se colocaram contra os países utilizarem armamento nuclear para coexistir e causar danos irreversíveis ao planeta Terra. Ultimamente, nós temos presenciado iniciativas como a REPAM, que é a Rede Eclesial Pan-Amazônica, que se coloca à disposição para que as igrejas possam se preocupar mais com a dimensão da ecologia. E aqui eu quero finalizar com três situações bem interessantes, né? Líderes religiosos ao redor do mundo, como o Dalai Lama e outros, têm incentivado essa cooperação para combater a violência e promover a paz mundial. E aqui eu quero te convidar para olhar essa entrevista da nossa querida Mercy, que é lá do Serviço de Reflexão Ambiental do SARES, que é um serviço de reflexão da Companhia de Jesus, aqui da Arquidiocese de Manaus, e que eles têm um bonito trabalho nessa temática dos direitos humanos e da educação de base popular. Olá, sou Mercy Soares, faço parte da equipe de formadores da Arquidiocese de Manaus e estou como educadora social, socioambiental do SARES, Serviço Amazônico de Ação, Reflexão e Educação Socioambiental, uma obra dos jesuítas. O papel da Igreja na Amazônia é vital para a promoção da justiça social, dos direitos humanos e da preservação ambiental. Ao longo das décadas, a Igreja tem sido um pilar de apoio às comunidades locais, povos originários, comunidades tradicionais, além de ser uma defensora incansável na integridade da floresta e dos povos, que dela usufrui e precisam. Seu envolvimento em questões sociais e ambientais reflete a visão de uma Igreja transformadora, libertadora e enculturada. Apesar de seu papel fundamental na religião, a Igreja na Amazônia enfrenta desafios consideráveis. A presença de forças econômicas e políticas poderosas como o agronegócio e a mineração muitas vezes entram em conflito com as ações de defesa dos direitos humanos e do meio ambiente, que a Igreja promove. Líderes religiosos como padres e bispos muitas vezes se tornam alvos de ameaça, violência e até assassinatos por seu envolvimento em causas sociais e ambientais. Além disso, a Igreja também enfrenta dificuldades no fortalecimento de sua presença em áreas remotas,
onde o isolamento, a falta de recursos e a escassez de vocações dificulta o trabalho pastoral. A Igreja Católica e outras denominações cristãs têm se posicionado historicamente como defensora dos direitos dos povos indígenas e das populações ribeirinhas. Muitos líderes religiosos trabalharam na denúncia das violações de direitos humanos na região amazônica, especialmente no que diz respeito à grilagem de terra, conflitos agrários e à exploração predatória dos recursos naturais. A igreja ela tem sido uma voz ativa em apoiar as lutas por terra, em contexto onde muitas vezes as comunidades locais se veem ameaçadas pela atuação de grandes empresas e interesses políticos. Além disso, tem auxiliado na articulação de movimentos sociais que buscam a preservação da floresta e a garantia de direitos territoriais aos povos indígenas. Então, garantir os direitos, a garantia de direitos dos povos tradicionais, dos povos indígenas, é uma das bandeiras das igrejas, uma vez que acredita-se que a nossa fé professa que todos os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Façam o homem e a mulher, né? Façam o homem à imagem e semelhança. A minha imagem e semelhança disse Deus. Então é o mandato de que todos tenham a garantia de direitos. Todos têm direitos aos bens comuns. Todos têm direitos aos elementos essenciais vitais, como a água, por exemplo, e o ar, que é produzido por toda a nossa natureza. Então, as garantias de direitos é uma das bandeiras essenciais de toda a igreja missionária, libertadora, transformadora. A igreja que acredita no Evangelho de Cristo, e todas as igrejas em comum, que cristãs, e independente de ser cristãs, todas as igrejas que professam uma fé possam defender a vida e a garantia de direitos. Então, vimos aí um testemunho por parte de nossa querida Mercy sobre como é que isso ocorre no âmago da Igreja Católica Apostólica Romana, mas também vimos outros exemplos no decorrer da aula sobre outras iniciativas religiosas que têm também um posicionamento em relação às temáticas sociais e, por que não, de defesa da vida, né? Para terminar a reflexão de hoje, eu gostaria de pedir a sua atenção para esta pequena frase, e que esta frase possa resumir tudo que nós fizemos como itinerário comunitário, um itinerário de reflexão, um itinerário que você, meu caro estudante, é responsável por continuar aí na sua comunidade, junto com a sua escola, e por que não, sendo um vivo sinal de um testemunho de vida e vida em abundância. Vamos lá, então? Unimo-nos para construir culturas de paz e de justiça. Carta da Iniciativa das Religiões Unidas. Este é o desafio de hoje, né? Nós fazermos uma grande união que tenha como lastro, que tenha como motivação profunda a construção de culturas de paz e de promoção de justiça. Então, essa e outras ideias que nós pudemos explorar ao longo dessa aula foram sedimentadas pelos teóricos, foram sedimentadas também por exemplos conceituais que nós vimos em outras aulas, e aqui, mais do que nunca, nós somos convidados a sermos cidadãos, construtores da paz e da justiça social. Vamos que vamos, e muito obrigado até aqui, e vamos aprofundar outros passos nas próximas aulas.